pessoal, aqui, na nossa live de ontem, eu falei que esse exercício número 11 eu faria depois, porque não tinha como eu desenhar esse gráfico aí no quadro no momento da live, né? A gente ia perder mais uns 15 minutos aí. Então eu vou resolver ele aqui para explicar para vocês. Vocês já devem ter lido a questão, ele fala de 3 estacionamentos. Do shopping, um outro estacionamento que chama garagem minutos e um outro estacionamento que chama VIPark. Esse primeiro desenho que está aqui, ó, de azul, os risquinhos azuis aqui, ó, é o que está na apostila de vocês de preto. É o que já estava desenhado. O gráfico de vocês só tem essas marcações pretinhas aí, que é representativo do estacionamento do shopping, como que ele cobra. Então, a gente interpreta, por exemplo, aqui, ó, de 0 até 2 horas, ele cobra R$6, né? Vou interpretar como é que é. De 2 até 3 horas, ele cobra R$7. De 3 até 4 horas, ele cobra R$8. De 4 até 5 horas, ele cobra R$11, entre o 10 e o 12. E assim por diante. Então, tem as tarifas do estacionamento. Isso já está desenhado. Quando chega no garagem minutos, que é o segundo estacionamento, lá tá falando aí que ela cobra 5 centavos por minuto. Independente do tempo. Você vai multiplicar as horas que você colocou lá, transformar em minutos e multiplicar por 5 centavos. E aí, para facilitar, como o gráfico ele está em horas e ali representa o valor em reais, então eu transformei também esse valor em horas. Olha só, se esse garagem minutos cobra 5 centavos por minuto, uma hora tem 60 minutos. Então, se eu multiplicar 5 centavos por 60, vai dar R$3. Então, esse estacionamento aí, ele cobra R$3 por minuto. Então, essa linha contínua vermelha que eu coloquei aqui, ela está representando, eu até coloquei aqui, ó, G de X, o garagem minutos, tá? Estacionamento garagem. Então, quer dizer, se a pessoa deixar o carro lá 1 hora, ele vai pagar R$3. Se deixar 2 horas, ele vai pagar 6, que é R$3 por hora. Se ele deixar 3 horas, ele vai pagar 9. Se ele deixar 4 horas, ele vai pagar 12. Se ele deixar 5 horas, ele vai pagar 15. Se ele deixar 6 horas, tá? Aqui, ó, 6 horas, ele vai pagar 18. 7, 21, 8, 24, 9, 27. E se ele deixar 10 horas, ele vai pagar R$30. Que é até acima do gráfico. O gráfico ele vai só até 28, por isso que eu pus até aqui mais acima. Então, ligando os pontos, essa linha toda contínua aqui vermelha, ela representa esse estacionamento, garagem minuto. Quando chega no estacionamento VIPark, essas linhazinhas vermelhas aqui agora que eu coloquei, ó, soltinhas, é o VIPark. Eu até coloquei aqui, ó, V de X, VIPark. Como que o VIPark cobra? Ele cobra R$5 se o cliente deixar o carro por meia hora. Então, repara para vocês verem, entre 0 e 1, aqui é o meia hora, ó. Aí ele está pagando R$5, essa linhazinha vermelha aqui. Ele cobra R$10 se deixar mais do que meia hora e não mais do que 1 hora. Então, de meia hora até 1 é R$10. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, de meia hora até 1 hora, R$10, essa linha soltinha. E para quem deixa o carro mais de 1 hora, ele cobra os R$10, acrescido de R$1 por hora. Então, após esse valor de R$10 aqui, então se ele deixar o carro de 1 até 2, mais 1 hora, ele vai cobrar os R$10 mais R$1, que é R$11. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, de 1 até 2, ele paga R$11. Quando for de 2 até 3, ele vai pagar os R$11 mais R$1. Cada hora que passa é R$1 a mais, que deu R$12. Depois R$13, R$14, R$15, 16, 17, 18 e 19. Então, até as 10 horas aqui, o valor máximo é R$19. Bolinha aberta e bolinha fechada. O que isso está significando? Porque aqui, ó, de 2 até 3 horas, ele já pagou R$11. Então, quando eu começar aqui,
tá? De 3 até 4, essa 3 horas entra a bolinha aberta. Então, sempre é uma aberta, uma fechada, uma aberta, uma fechada. Aqui é porque ficou uma aberta em cima de uma fechada, tampou ela, tá? Mas aqui nesse gráfico está representando os 3 estacionamentos. Repetindo, o azulzinho é o shopping, a linha contínua é o garagem minuto e os pontilhadinhos vermelhos é o VIPARK. Aí, qual é a pergunta do exercício? Vamos lá na pergunta. Ele fala assim, ó, para um tempo máximo de 10 horas de estacionamento, os intervalos de tempo em que o VIPARK é mais barato do que os outros 2 e que o estacionamento do shopping é mais barato do que os outros 2 são, respectivamente. Então, são 2 perguntas. Vamos olhar a primeira. Ele quer que o VIPARK seja mais barato do que os outros 2. O VIPARK, pessoal, são essas linhas vermelhas soltinhas. Aonde que ele está sendo ao mesmo tempo abaixo? Ele está abaixo dos outros 2. Isso acontece dele estar abaixo dos outros 2 a partir daqui, ó. Aqui, ó. A partir desse momento aqui, ó. De 6 horas para frente. Vocês podem ver que de 6 para 7, de 7 para 8, de 8 para 9, de 9 para 10, ele está sempre abaixo dos outros aqui, ó. Tanto do azul quanto do contínuo. Então, eu já descarto as letras. Eu já descarto letra B e C, que ele fala acima de 5. Acima de 5, pessoal, eu vou contar a partir do 5 aqui, ó. Mas olha só. Daqui até aqui, o VIPARK está acima do shopping. Então, não pode ser acima de 5, porque de 5 a 6, o VIPARK está acima. Ele quer que fique mais abaixo. Então, eu já descarto aí a letra B e C. Agora, as outras estão falando acima de 6. Acima de 6 e não mais do que 10. Então, letra A, letra D e letra E fala a mesma coisa. Então, é uma dessas 3. Eu só descarto a B e C. Porque realmente, tá vendo? Esses pontilhadinhos aqui, ó, vermelhinhos, que representam o VIPARK, ele tá abaixo dos outros 2 a partir de 6 horas. De 6 horas para frente, ó, que isso acontece. Então, não é de 5. Agora, vamos ver a outra pergunta, o outro resto da pergunta. Ele fala onde o estacionamento do shopping é mais barato do que os outros 2, tá, pessoal? O estacionamento do shopping. O estacionamento do shopping é a linhazinha azulzinha, que tá preta aí na apostila de vocês. Aonde que ela tá abaixo dos outros 2? Essa, ó, aqui ela tá acima, aqui ela tem um pedacinho acima. Aqui ela tá abaixo, ó. Então, aqui ela tá abaixo tanto desse quanto desse. Então, aqui, ó. Na verdade, a partir daqui, né, pessoal? Ó. A partir daqui ela já tá abaixo, tá? Daqui ela tá abaixo, abaixo, abaixo. Aqui ainda ela está abaixo dos 2. Agora, aqui ela já tá acima, aqui ela já tá acima. Então, não é o tempo todo, não. Né? Então, acima de 2 horas e 20 minutos e não mais que 5 horas. 5 horas, pessoal, onde que tá os 5 horas aqui, ó? Daqui que eu tô marcando depois de 2 horas, entre 2 e 3, até aqui que eu tô marcando 5 horas, repare que o azulzinho está abaixo dos outros 2. Então, é o tempo que ele é mais barato que os outros 2. Então, aí a gente vê que é a letra A. Onde está o erro da letra D? A letra D fala que é acima de 2 horas e não mais do que 5 horas, né? Acima de 2 horas. Pode ser a partir de 2 horas e 1. Mas vocês podem ver que a partir desse momento aqui, ó, nem é no meio certinho, mais ou menos aqui, ó. Aqui que ele passa a ficar abaixo. Não é a partir de 2 horas, que tem esse pedacinho que ainda está acima. Por isso que não ficou sendo a letra D, por causa desse 2 horas. De 2 até 2h20, 2h30 mais ou menos, ele ainda está acima. E onde está o erro da letra E? Ele falou acima de 2 horas e 20 minutos e não